Bom dia! Vocês estão vendo aqui esse quadro bonito de Rembrandt? É o Lição de Anatomia. Pois é, a gente vai falar sobre anatomia aqui no Bem-Estar hoje, mas pode ficar tranquilo, ao contrário do que está sendo usado no quadro, a gente não vai usar ninguém morto, não tem nenhum cadáver aqui no Bem-Estar, claro que não. Aliás, né, eu fiquei sabendo que essa técnica é cada vez menos usada, né, Fernando? O que a gente tem aqui é um aparelho que é o primeiro do Brasil, que está sendo usado, que traz imagens de alta tecnologia. Ele é usado para ensinar alunos nas faculdades e também é usado até para simular cirurgias. E quem vai explicar melhor sobre como ele funciona para a gente é o patologista, o doutor Paulo Saldiva. Professor, junte-se a mim aqui. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Para participar dessa aula também de altíssimo gabarito, nós temos também uma consultora de altíssimo gabarito, doutora Ana Escobar, nossa professora. É isso aí. Bem-vinda, doutora. Ana, bem-vinda. Bom dia, bom dia. Doutor Paulo, vamos começar. A gente vai mostrar primeiro o caso de uma situação de uma pessoa que teve fraturas múltiplas, é isso? A gente está hoje, as pessoas quando eram jovens morriam de infecção. Hoje tem uma outra septicemia nas ruas dos carros e as colisões de pessoas com carro. Então nós vamos ver, por exemplo, aqui, ó, nessa paciente jovem, ela teve, um carro pegou ela por aqui, né, Ana? É isso aí. Uhum. E quebrou o fêmur aqui. Quebrou, nós vamos ver uma fratura de fíbula. Ó, esse osso de trás da perna também está quebrado. Ó. Vou aumentar aqui, ó. Dá para ver certinho a fratura. O joelho do outro lado, o fêmur do outro lado quebrou. E o pé aqui embaixo quebrou. Quer dizer, o carro pegou aqui, ela foi quebrando e morreu do trauma. Isso serve para você, por exemplo, vamos supor que você quisesse treinar um cirurgião para corrigir isso. Você pode imprimir essa peça em 3D a partir daqui, para simular a passagem do tubo. Uma criança com malformação congênita, eu quero saber como é que eu vou corrigir aquele vaso. Você pode planejar. Você já faz a cirurgia aqui? Exatamente. Exatamente. Gente, então isso aqui que a gente está vendo é um paciente real. É uma senhora real que sofreu um atropelamento real. E isso aqui é a imagem dela, exatamente o osso dela. E aqui a gente consegue ver nessa imagem de atropelamento, como o Dr. Paulo mostrou, todas essas fraturas que estão aqui. Olha só, gente, que um atropelamento pode fazer com uma pessoa. E se a gente olhar aqui, olha, por isso a gente pode ver, isso aqui é real. Olha o osso como quebrou, ó, aqui. Por isso, gente, que a gente nunca deve mexer em ninguém que sofreu um acidente na rua. Agora, nunca. Doutora Ana e professor, a gente está vendo essas fraturas aqui, mas essa pessoa que foi vítima desse atropelamento não morreu só por causa dessas fraturas. Não, é que a gente pôs uma janela de osso. Você pode colocar o osso, pode colocar pele. Ela morreu por causa de uma hemorragia interna. Mas veja, do ponto de vista até forense, ou legal, você pode calcular, a partir da resistência do fêmur, calcular a velocidade do impacto. Então não adianta o indivíduo falar que estava a 60 por hora, 70, porque você consegue, a partir da força que você consegue para fazer um estrago desses, calcular. E você calcula a porosidade óssea com essas máquinas também, você sabe a resistência do osso, você sabe a força necessária que teve para fazer. Isso aí. A gente vai agora conversar, a gente tem outro convidado agora, que é o doutor Antônio Zerati, que é cirurgião cardiovascular, está participando hoje aqui conosco. Bem-vindo, doutor. Obrigado. A presença do senhor aqui para nos falar sobre um outro acidente, o acidente vascular, que é muito comum, com pessoas que não fazem o que a gente vive falando aqui, de uma alimentação mais equilibrada, prática de exercícios, é a calcificação da nossa principal artéria, que é a aorta. Dr. Paulo já mostrou em uma outra reportagem aqui que a calcificação é exatamente o endurecimento, é como se fosse uma pedra dentro da gente, Dr. Paulo. E além disso, ele vai fazendo com que tenham novos trombos em cima, quer dizer, é uma doença progressiva. E no caso da aorta, você pode comprometer o intestino, os rins, a perna, você provocando gangrena, e você vai amputando continuamente. A gente vai ver imagens reais de uma aorta calcificada agora. Vamos apresentar então aqui o que aconteceu. Por favor, doutor, fica à vontade, hein? Vamos ampliar essa imagem para a gente ver onde é que ela está. Então, Fernando, aqui é a artéria, a aorta, né? Com as artérias ilíacas, que são as artérias que vão para a perna. E aqui nesse ponto mais claro, essas manchas brancas são as placas calcificadas, né? O cálcio dá esse aspecto. Um pouco, a gente está vendo aqui, esses são os ossos da bacia. Isso, a bacia.
Essa região que a aorta divide é mais ou menos a altura da cicatriz umbilical, do umbigo. Então, só para a gente se situar, né? Que é a artéria que leva sangue para os intestinos, para os rins, né? E aqui a gente vê essa calcificação que a gente estava comentando agora. Isso é reflexo de uma doença aterosclerótica, né? Aquelas placas de gordura que se formam nas artérias, que levam a isso. E como o Dr. Paulo falou, essa doença pode ser progressiva e levar a obstruções desse vaso, dos ramos desse vaso, e que vão reduzir a quantidade de sangue que chega para os tecidos que são irrigados por esses vasos. Às vezes até silenciosa a doença, né, doutor Paulo? A maior parte das pessoas não sente nada, ou então começa a ter uma dor que a gente chama de claudicação intermitente. Você anda, começa a ter um cansaço nas pernas, depois dói. Aí você percebe que cada vez você anda menos para ter a mesma dor, até que você começa a ter dor de repouso. E isso significa que aí um cirurgião vascular vai fazer o bem. Vai trocar, colocar fazer como se fosse uma ponte, como você faz no coração, uma ponte de safena, ou põe um estente, eles vão fazer a mesma coisa num vaso grande. Estamos de volta. Hoje nós estamos mostrando um equipamento de alta tecnologia, o primeiro do Brasil, que mostra em detalhes imagens dentro do nosso corpo e que pode ajudar muitos médicos. Doutor Paulo, a gente vai falar agora de trombose. Isso, é uma doença, basicamente um coágulo que se forma em vida. A gente chama trombo, qualquer coágulo que acontece quando a gente está vivo dentro de um vaso nosso. Dá para ver aqui? A gente está vendo uma imagem negativa, a gente jogou um contraste e fez uma arteriografia, né? Então os vasos estão marcados, assim que devia ser o nosso sistema venoso, isso aqui é a veia cava inferior. E o que foi colocado aqui foi um filtro para impedir que essas pessoas tenham trombo nas pernas, e quando sai da perna vai para onde? Começa a andar e vai parar no pulmão. É uma das causas de morte súbita. Quando você tem uma situação dessa, você põe um filtro. E aconteceu o que a professora Ana falou, né? Exatamente, olha, gente, aqui, o que está acontecendo? A gente tem vasinhos novos que se formaram, porque você pôs o filtro, e as células, elas vão crescendo ali à volta. Então, a gente consegue ver isso aqui tudo é real, tá vendo? Ó, esses vasinhos novos que se formaram ali à volta. Quer dizer, o cirurgião vascular tentou corrigir, mas a natureza, os mecanismos de SOS, a natureza, refizeram, recanalizaram. E esse paciente, infelizmente, morreu porque um desses êmbolos, desses trombos que andam, foi parar no pulmão e ele morreu de embolia pulmonar. Professor Saldívia, a gente acabou de mostrar aqui uma pessoa que sofreu com trombose. E essa mesma pessoa tinha pedra nos rins. Dá pra gente ver aqui? Dá para ver, ó. Isso que é legal nesses estudos, porque você vê todas as doenças do paciente, né? Então, essas bolas aqui, vou até aumentar, ó. Isso é uma grande pedra no rim e tem outras pedrinhas. Essa aqui a imagem do rim foi tirada. É uma espécie de cálculo, é isso que você tem que fazer. Por isso que você tem que beber água. As pessoas que têm... Isso. É uma forma de prevenir isso. As pessoas têm tendência a ter pedra no rim. E isso, às vezes, você pode resolver com ultrassom. Você quebra a pedra. O famoso chá de quebra-pedra existe. É o ultrassom que vem lá e quebra isso. Lá. Agora, ter esse telão é uma mão na roda, então. Porque o médico pode ver isso aqui, ele não precisa... O que a gente ele já está vendo aqui que a pessoa tem isso. O que a gente está propondo no departamento é fazer uma autópsia minimamente invasiva. Ou seja, a gente faz o exame de imagem, onde a gente acha a lesão, você faz uma biópsia com agulha, e você pode oferecer para a família uma alternativa muito menos traumática para fazer a determinação da doença, da causa de morte, saber se o tratamento foi adequado. E com isso você vai aumentar o controle de qualidade do hospital, para saber se o que você fez era o que o paciente devia ter, e se o nosso remédio às vezes não foi maior do que a própria doença do paciente. É isso aí, fantástico.